há uma série de evidências, de circunstâncias muito claras e nítidas, pelo menos para mim, de que há uma relação de causa e efeito, sobretudo por causa da proximidade, entre a concessão do visto de residência e o compromisso de escrever o livro, a anuência para escrever o livro. O fato mais marcante para mim é justamente esse, é que ele foi, nas vésperas de escrever o livro, já tendo acertado tudo, ele foi a Buenos Aires e recebeu o visto em Buenos Aires, que foi uma forma que o governo brasileiro encontrou de disfarçar, porque os vistos de residência eram concedidos no exterior. Mas se ele já estava no Brasil, por que fazer toda essa fantasia, esse disfarce? Vai lá para fora, recebe lá, depois volta aqui. Então, tudo isto cria, para mim, pelo menos, uma relação de causa e efeito entre os dois. Ele gostou muito do Brasil, Lorival Fontes deu-lhe todas as facilidades, ele só aceitou as facilidades de comunicação. Não aceitou dinheiro nenhum, nem precisava. E eu acredito que Zweig, naquele momento, jamais escreveria um livro por dinheiro ou por interesse. A ótica dele sobre o país é uma ótica diferente. E, sobretudo, a reação que se seguiu ao livro. Que isto é uma coisa, afinal, apesar do regime ditatorial e a censura férrea, as pessoas sabiam das coisas e sabiam que ele, Stefan Zweig, viajou com a passagem dada pelo DIP, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, foi acompanhado pelo Almeida Vitor, que era um funcionário do DIP também, no meu livro tem o depoimento do Almeida Vitor, e tem o Raimundo Magalhães Júnior, que era funcionário do DIP, que foi a pessoa que foi levar a passagem do Lorival Fontes para o Stefan Zweig. Se davam a Ernst Pedder, que era diretor do Tagblatt lá de Berlim, o visto, e a mais 30 ou 50 judeus da área, por que não dariam a ele? Para que ele iria pagar isto? Se ele pagou com o livro que ele fez, mas não por o preço, porque ele quis fazer o livro, pelo amor de Deus. Das Gespräch kam auf sein Buch Brasil, País do Futuro, Brasil, Land der Zukunft. Und er bedauerte, dass er das Buch zu schnell geschrieben habe, das einzige Buch, was ich veröffentlicht habe, ohne gründliche Studien. Und diese gründlichen Studien muss ich noch nachholen, wenn es die zweite Auflage gibt. Da muss ergänzt werden und da muss korrigiert werden. Er war getroffen über die Reaktion, denn es gab, also als Kritiker, gab es Menschen, die sagten, es sei im Auftrag der Regierung Vargas, was also gar nicht stimmt, absolut unsinnig ist. Und die anderen sagten, es sei geradezu ein Buch gegen Brasilien, denn es spräche nur von den alten Barockzeiten und von den volkstümlichen Dingen und nicht von dem wirtschaftlichen Fortschritt und dem technischen Fortschritt. Also indem er das verschwiegen hätte, hätte er Brasilien einen schlechten Dienst erwiesen. Und das ging ihm sehr zu Herzen. Mas ele cunhou uma frase brasileira, que é atual, que o Brasil é o país do futuro. Er ist ja gebeten worden, eine Biografie zu schreiben über Vargas und hat das glattweg abgelehnt, hat gesagt, nein, das bin ich nicht, da habe ich zu wenig Kenntnisse. Ich habe zu wenig Kenntnisse, er hat nicht gesagt, das kommt ja gar nicht in Frage. Ne? Aber das meinte er. Er meinte, über einen so mittelmäßigen kleinen Diktator ein Buch zu schreiben, das fällt mir nicht im Traume ein. Ne? Aber er sagte das nicht, er sagte, ich kenne mich da nicht aus. Ne? O Zweig, em princípio, era multimilionário. Ele já era rico de pai. Era ele e o irmão. O irmão não tinha filhos. Já eram ricos. Ganhou fortunas enormes com os livros, com o cinema. Eu vi filmes, contratos da Maria Antonieta, cheques do Reader Digest, $15 mil, $20 mil por um artigo. Além disso, ele não ligava dinheiro no sentido do dinheiro. Ele ligava o que o dinheiro pode dar. Gostava de comer bem, de fumar, beber. Era um vienense mesmo, com bastante influência francesa. Sua mãe era italiana, de Ancona, Bretauer.
E ele sofreu muita influência francesa. E a língua que eu pude falar com ele foi francês. Depois que nós nos tornamos mais íntimos, eu comecei a falar Yiddish. E ele falava alemão langsam. E 90% nós nos entendemos. Quando tínhamos pessoas perto, tal, falávamos francês para que os outros entendessem. A amizade foi muito sólida. Não foi uma amizade de dinheiro. Stefan Zweig, em Londres, conheceu um refugiado austríaco chamado Josef Leftwich. Escritor, jornalista, e ele era um militante de digamos, um partido político muito pouco conhecido, chamado em Yiddish, que quem sabe alemão vai identificar, de Freiland Liga, a Liga do País Livre. Em inglês era o movimento territorialista judeu. O que era? Era uma espécie de variação do sionismo. Eles queriam um lar nacional para os judeus que estavam sendo perseguidos pelo nazismo em qualquer lugar, sem nenhuma ligação política mais especial, como era no caso da Palestina. E tentaram vários países, países mais desérticos, né, que pudessem acolher as massas de refugiados que antes da guerra e logo no início da guerra estavam procurando desvaradamente fugir da Alemanha. Stefan Zweig foi em 1938 a Portugal passar umas 3 semanas de férias. Fato que ninguém dá grande importância. No meu livro eu trato em 5 linhas, mas achei estranho que ele, já iniciado o romance com a sua secretária, tivesse ido sozinho. Já tendo escrito e já publicado o Fernão de Magalhães, o que ele foi fazer em Portugal? Eu, estando em Portugal esses anos todos, fui mexer em alguns papéis e comecei a juntar fatos. De novo, não tenho impressões digitais conclusivas, mas tenho evidências que me fazem supor de que ele foi lá amando, a serviço, em missão deste movimento territorialista, para o qual ele escreveu vários folhetos a pedido do Leftwich. Esses folhetos estão publicados. Quer dizer, ele era uma pessoa que defendia a tese do territorialismo. Quer dizer, qualquer território é bom para os judeus desde que eles escapem do nazifascismo. Essa era a tese. Por outro lado, Stefan Zweig não era sionista. Eu publiquei no meu livro, no Morte no Paraíso, uma famosa declaração que ele deu em 1934, 1935, quando chegou a Nova York, que ele diz: eu sou contra todos os nacionalismos, inclusive o nacionalismo judeu. Eu vejo os judeus como um povo, o povo do mundo, cosmopolita no grande sentido, né? Eu não vejo o nacionalismo judeu como uma solução para o problema judeu. Ele foi a Portugal para tentar fazer um trabalho preliminar, diplomático, com o Salazar, para conceder Uganda como um refúgio dos judeus. Por quê? Porque eu descobri, com uma testemunha que ainda está viva em Portugal, que o Stefan Zweig esteve com o presidente da comunidade judaica de Lisboa, o professor Moses Amzalak. Ele era um economista famoso, um historiador de economia e amigo, estudou junto, amigo, não posso dizer amigo, mas foi colega do Salazar. Então, eu tenho a impressão de que ele foi a Portugal para tentar, via Amzalak, chegar ao Salazar com a ideia. Sempre nas declarações que deu à imprensa portuguesa, sempre falando que precisava se encontrar um lugar para receber os milhões de refugiados, que ele gostaria de visitar a África portuguesa, que podia ser um lugar para acolher os milhões de refugiados. E essa tônica aparece muito, mas muito mesmo no Brasil, País do Futuro. Aqui é que tem um lado extremamente interessante, quer dizer, ao anuir, ao ser seduzido pelo Lorival Fontes para escrever o Brasil, País do Futuro, que é um hino ao Brasil, ele também tinha a intenção de colocar, isso está presente, eu não contei quantas vezes, mas tem inúmeras passagens com que ele fala que o Brasil podia fazer a felicidade de milhões de refugiados. E aí tem a posição dele. Então, com isto, eu quero dizer o seguinte: o Stefan Zweig
sim, acompliciou-se com o regime fascista, mas ele também tinha uma intenção, é de abrir caminho para que os judeus pudessem ser recebidos, os refugiados judeus que o quisessem, pudessem ser recebidos no Brasil e serem acolhidos e encontrarem um refúgio em vez de serem queimados.